Fala galera, estamos aqui nessa quarentena forçada, todo mundo em casa, espero que vocês estejam em casa, espero que os familiares de vocês estejam bem aí, né? Isso agora é bem recente pra gente, mas no futuro vai ficar como uma recordação desse momento difícil aí do coronavírus. E aí a gente foi forçado a fazer parte das aulas agora online. Então a gente vai tentar produzir um pouco mais de conhecimento, de conteúdo nessas semanas aí que a gente vai passar longe um dos outros. Eu já estou disponibilizando material no portal do Positivo On, então vocês acessem esse material no portal do Positivo, tá? E a resolução vocês confiram aqui nesses vídeos que eu vou disponibilizar no YouTube. Essa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre as regras básicas de nomenclatura para os compostos orgânicos. Tá? Eu vou colocar aqui na folha um composto orgânico bastante conhecido de todos nós, que é o etanol. Tá? A gente já viu isso, mas vale a pena lembrar que quando a gente tem o nome de um composto orgânico, via de regra, a gente vai dividi-lo em três partes. Tá? Um prefixo, uma parte intermediária, um infixo e um sufixo. A primeira parte do nome de um composto orgânico, ele vai me indicar o número de átomos de carbono que compõe a molécula. A segunda parte, a parte intermediária, vai me dizer o tipo de ligação que há entre os átomos de carbono. E o sufixo, a parte final, ela vai me indicar a função. Fechou? Então, o nome de um composto orgânico, ele me dá três informações. A primeira parte, quantos carbonos formam a molécula. A segunda parte, o tipo de ligação que há entre os átomos de carbono. E a última parte vai me indicar a função. Quanto ao número de carbonos, vocês vão ter que decorar quando a molécula tem 1, tem 2, tem 3 ou tem 4 carbonos. Por que isso? Porque quando ela tem 5 carbonos, o prefixo que indica 5 é pent. O prefixo que indica 6 é ex. O prefixo que indica 7 é hept. O prefixo que indica 8 é oct. Então essas palavrinhas vocês já estão acostumados a usar. O problema são os 4 primeiros, que são prefixos novos. Quando ela tem um carbono só, você vai usar o prefixo met. Quando a molécula tem 2 carbonos, como é o caso do etanol, você vai usar o prefixo et. Quando a molécula tiver 3 átomos de carbono, você vai usar o prefixo prop. E quando ela tiver 4 átomos de carbono, você vai usar o prefixo but. Então, na molécula de etanol, tá, eu sei que ela vai ter, então, 2 átomos de carbono. Por isso que tem o prefixo et. O infixo, ele vai me indicar o tipo de ligação que há entre os carbonos. E a gente viu que o carbono pode fazer ligação simples, pode fazer ligação dupla, ou pode fazer ligação tripla. E aí são as 3 vogais em sequência. A, E, I, seguido do N. An, en e in. Então, só ligações simples entre os carbonos, infixo an. Uma dupla entre os carbonos, en. Uma tripla, in. Então, na molécula de etanol, et, 2 carbonos, an, esses 2 carbonos estão presos por uma ligação simples. Vamos ver mais tarde, não é a primeira função que nós vamos trabalhar, mas o ol em química orgânica, ele é um indicativo de que a molécula tem hidroxila. Tá? Mais especificamente, isso vai ser um álcool. Então eu vou pegar nesse carbono e vou colocar um OH, porque eu sei que esse é o sufixo característico da função álcool. Como eu sei que o carbono é tetracovalente, eu preciso de 3 hidrogênios aqui e de 2 hidrogênios aqui. Essa molécula aqui em cima representada é a molécula de etanol. Et, 2 carbonos, an, ligação simples entre eles. O ol é o indicativo de que há hidroxila. Mas o objetivo nosso da primeira aula é falar exclusivamente sobre os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos?
são moléculas formadas exclusivamente por hidrogênio e por carbono. Essas moléculas vão terminar sempre os seus nomes com a letra O, ou seja, esse sufixo, essa parte final de todo hidrocarboneto sempre será a letra O. Fechou? Valeu, galera. Vamos fazer alguns exercícios agora para fixar essa parte. Pessoal, então aqui eu tenho alguns hidrocarbonetos. O que eles têm todos de semelhança? Todos eles são hidrocarbonetos. Fechou? Porque todos eles só têm hidrogênio e carbono. Ou seja, o nome de todos eles vai terminar com a letra O. O que é que todos eles têm em comum? Todos eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Tá vendo? Todos eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e todos eles só têm carbonos primários e secundários. Ou seja, todos eles são de cadeia normal. Fechou? Então, essa primeira aula nossa de nomenclatura é como dar nomes para hidrocarbonetos de cadeia aberta e normal. Essa regra de nomenclatura é a regra oficial. É a regra IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Ou seja, esse é o órgão internacional que regula a química no mundo. Então, usar a regra IUPAC significa usar a nomenclatura oficial. Fechou? Letra A. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. Prefixo para 3 é próprio. Ligação entre os carbonos. Duas só ligações simples. O infixo é an. Só tem C e H. O nome desse composto é propano. Próximo composto. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo para 5 é pente. Só ligações simples entre os carbonos. Infixo an. Só tem o C e H. Sufixo O. Uma molécula de pentano. Um pouco maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O prefixo para 8 é oct. Continua a ser então só de ligações simples entre os carbonos. O infixo vai ser an. Como todos os exemplos são hidrocarbonetos, todos terminarão com a letra O. Próximo exercício. 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5 é pente. Agora tem um cuidadozinho aqui, né? Ele tem uma ligação dupla aqui e uma outra ligação dupla aqui. Eu pergunto para vocês, qual extremidade dessa cadeia está mais perto da dupla? As duas estão mais perto da esquerda ou as duas estão mais perto da direita? Dá para ver que elas estão deslocadas para a esquerda. Então eu vou sempre usar os menores números possíveis, as extremidades mais perto do que eu estou tentando classificar. Então olha só, eu vou dar, esse é o carbono número 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Então olha só, eu vou dar um tracinho aqui. Ó, essa dupla começa no 1 e essa dupla começa no 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho no carbono número 1 e eu tenho no carbono número 3 duas ligações duplas nesse hidrocarboneto. Fechou? O pente quer dizer o quê? Que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O di, em, a gente viu que em é ligação o quê? Dupla. E o di quer dizer que ele tem duas duplas. Onde é que estão as duas duplas? Uma no primeiro carbono e a segunda no terceiro carbono. Por isso que o nome dele fica pente 1,3 dieno. Antigamente esse número vinha à frente do nome, era 1,3 pentadieno. A regra atual da IUPAC pede que o número anteceda aquilo que ele está indicando a posição. Fechou? Próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefixo para 6 é ex. Só ligações simples entre os carbonos. An. Hidrocarboneto, letra O. Hexano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos, o prefixo para 10 é tec. Continua a ser saturado, só ligações simples. Hidrocarboneto, termina com a letra O. Esse aqui, tá? Aqui são ligações triplas, né? Ligação tripla. Ligação tripla, o infixo é in. Ligação tripla, o infixo é in. Então aqui é di-in, porque tem duas triplas. Vamos lá. Qual é a ponta que eu começo? Vamos ver. 1, 2, 3. Se eu começar pela esquerda. Se eu começar pela direita. 1, 2, 3, 4. Entenderam? Se eu começo a contar pela esquerda, 1, 2, 3. Eu encontro a primeira tripla. Se eu começo a contar pela direita, 1, 2, 3, 4. Eu encontro a primeira tripla. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Eu opto por aquela que me gera números maiores ou números menores. Eu sempre opto por aquela que me gera os menores números possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou? 9 carbonos, o prefixo é non. Vamos dar um tracinho aqui. Onde é que estão as duas triplas? Uma começa no 3 e a outra começa no 5. Uma começa no 3 e a outra começa no 5. Não são duas triplas? Então fica di-in. Não é um hidrocarboneto? Diino. Non 3,5 diino. Ou antigamente 3,5 nonadiino. Tá? E o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O prefixo para 9 é non. Só ligações simples. Hidrocarboneto, O. Percebam que todos os exemplos que eu apresentei aqui, todos eles terminaram com a letra O. O que significa isso? Significa que todos eles pertencem a uma função orgânica chamada hidrocarboneto. Essa função, ela é muito importante em química porque a gente sabe que o carvão mineral e o petróleo são fontes importantes de hidrocarbonetos. Tá? E a gente considera ela como sendo a função básica a partir da qual as outras funções podem derivar. Fechou? Vamos para mais exercício então. Novamente, eu tenho aqui o que? Hidrocarbonetos de cadeia aberta e normal. Simplesinho, 2 carbonos, prefixo o quê? Et, ligação simples entre eles. Hidrocarboneto, O. O de baixo, 3 carbonos, prop, ligação dupla entre eles, em hidrocarboneto, O. Ademir, peraí, por que não colocasse um número para dupla? Olha só isso aqui, vamos lá. Esse composto ele está assim, né? E se a dupla estivesse do outro lado? Vamos lá, aqui a dupla está no carbono número 1. E se tivesse no outro carbono, eu contaria essa como sendo o carbono inicial. Seria 1. Ou seja, tanto faz se eu colocar de um lado ou do outro, a posição sempre será 1. Então, se independe da posição que eu colocar, o número sempre é 1, eu posso omitir o número. A gente coloca o número quando ele pode indicar posições diferentes. Nesse caso, o número é só propeno. Tá? Esse composto, 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 é but. Tracinho. Eu tenho uma ligação, o que aqui? Uma ligação tripla. Ligação tripla é in. Óbvio que ela está mais perto da ponta direita. Então, esse carbono é o número 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então, a tripla já está no primeiro carbono. Então, no primeiro carbono, eu já tenho a tripla. Como também é um hidrocarboneto, termina com a letra O. Esse composto tem uma dupla aqui e uma outra dupla aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo para 7 é ept. Tracinho. Vamos lá. Essas 3 duplas estão mais próximas da ponta esquerda ou estão mais próximas da ponta direita? Dá para ver que essa aqui está no primeiro carbono já, né? E essa aqui está no segundo carbono. Então, elas estão mais deslocadas para a esquerda. Então, esse carbono número 1
esse é o número 2, esse é o número 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6 e esse é o 7. Essa primeira dupla já está no primeiro carbono, essa segunda dupla está no terceiro carbono, e essa segunda, desculpa, e a terceira está no quinto carbono. Então eu tenho a dupla no primeiro, no terceiro e no quinto. Confere? Dupla no primeiro, dupla no terceiro, dupla no quinto. 1, 3, 5. Como eu tenho 3 duplas, é tri de 3 e en de dupla. Como ele é um hidrocarboneto, trieno. Hept 135 trieno. Ou 135 heptatrieno na regra antiga. Tá? Esse exercício 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 é but. Se eu contar da esquerda 1, 2 e da direita 1, 2. Então tanto faz o lado que eu escolher, a tripla sempre está no segundo carbono. A tripla sempre está no segundo carbono. But 2 ino. Letra O, hidrocarboneto. Esse composto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo para 7 é hept. Essas duas duplas estão deslocadas para a esquerda ou para a direita? Se eu for pela esquerda, 1, 2, já encontrei a dupla. E pela direita, 1, 2, 3, encontrei a dupla. Então, se eu começar pela direita, eu encontro a dupla no carbono número 3. Se eu começar pela esquerda, eu encontro a dupla no carbono número 2. Entre 2 e 3, eu opto sempre pelos menores números possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no segundo e no quarto, eu tenho duas ligações duplas nesse hidrocarboneto. Hept 2,4 de N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prefixo para 8 é oct. Onde é que está essa tripla? 1, 2, 3, 4. Começando pela esquerda. 1, 2, 3, 4. Começando pela direita. Ou seja, essa tripla está equidistante das duas extremidades. Então, qualquer uma das duas pode conter o carbono número 1 inicial. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, em qualquer uma deles, a ligação tripla encontra-se no quarto carbono. Oct 4 ino, ou 4 octino. E para a gente encerrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, 8 é o quê? Oct. Está bem visível que a ligação dupla está mais próxima dessa extremidade. Então aqui que está o carbono número 1. Aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oct. Então a ligação dupla encontra-se no carbono 2. Ou seja, no 2 eu tenho uma dupla. Como ele só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Fechou? Então essa é a regrinha básica para a nomenclatura, não só de hidrocarboneto, tá? Mas para esses de cadeia normal. O próximo passo é a gente aprender os de cadeia fechada, os de cadeia alicíclica e aromática, que são os dois tipos de cadeia fechada. E um segundo passo, um pouquinho mais trabalhoso, é começar a dar nome para os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Galera, espero que vocês tenham entendido. Se cuidem aí nesse tempo difícil de quarentena. Preservem vocês, preservem os mais velhos, tá? E que a gente possa passar por esse momento o mais rápido possível e nos encontrarmos fisicamente nas salas de aula. Um abraço e tudo de bom para vocês.